Boa noite, profs! Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. Eu sempre compartilho aqui com vocês algumas inquietações minhas, pelo fato de eu trazer, às vezes, muito conteúdo, né, e não falar de uma parte extremamente importante, que é essa questão da mentalidade que precisa mudar quando a gente está estudando para um concurso público. Não se trata apenas de ter conteúdo, trata também da gente saber lidar com uma série de fatores, com uma série de questões que o estudo para concurso implica. E isso me incomoda, às vezes, de ser muita pessoa que traz o tempo todo um conteúdo pedagógico, né, aquilo que cai no concurso, e a gente não trata da emoção das pessoas. E nesse processo todo, né, até chegar aqui, eu estudei bastante sobre técnicas de estudo, sobre essa questão mesmo de como funciona o processo de aprendizagem. Eu entendo que isso é uma lacuna na educação, porque nós somos profissionais, né, que deveríamos entender muito sobre a questão de como o nosso cérebro aprende. E no nosso currículo é difícil, às vezes, né, também no curso de pedagogia, abarcar tantas questões. E aí eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto, né, além dessa dimensão do pedagógico, entender também sobre esse processo de como que o cérebro aprende. Aí eu já li vários livros sobre isso, eu vou postar lá para vocês depois, né, alguns mais científicos, outros mais da prática, e eu trouxe hoje para vocês esse aqui, Hábitos Atômicos, que foi um dos livros que eu mais gostei, que eu achei mais interessante, justamente porque ele traz alguns conceitos da psicologia cognitiva e comportamental, que dá pra gente colocar em prática quando a gente está estudando para concursos. Então eu vou compartilhar algumas ideias, né, que o autor traz, e dizer para vocês como isso se aplica ao processo de aprendizagem quando a gente está estudando para concursos públicos. E é muito interessante, assim, porque eu trabalho todos os dias com essa questão de organização, de gestão do tempo, tanto aqui no digital quanto no meu trabalho também aqui na Escola de Engenharia da UFMG. E o tempo todo eu tenho que acompanhar esse processo de planejamento dos estudos. E o que eu percebo normalmente? Tem algumas pessoas, algumas professoras, né, alguns estudantes que chegam, que tá num processo bem preliminar de organização ainda. Eles normalmente, eles fazem às vezes um planejamento que não condiz com a realidade. Planeja fazer 1000 coisas, né? A gente às vezes não tem o hábito de centrar, de concentrar. Faz um planejamento de estudar 3 horas depois que chegou do trabalho, por exemplo. E aí a gente percebe que aquela dimensão que a pessoa planeja é irrealizável. E isso traz uma série de consequências para a pessoa. Porque se a pessoa não consegue realizar aquilo que ela planeja, o seu cérebro já vai ler aquilo como uma série de questões, como uma série de problemas. Vai ativar, né, determinadas sensações, determinadas emoções que te impede ainda mais, né, de conseguir realizar aquilo que tem que ser feito. E aí algumas pessoas chegam no nível que faz o planejamento, né? Porém, não consegue seguir aquilo que planeja. Chega nessa fase de entender o que tem que fazer. Eu acho que chegar nessa fase é muito importante. Por quê? Quando a gente consegue entender se a gente procrastina, se na hora de estudar, se você de fato não fez, qual o motivo, isso já é um grande avanço. De você realmente se ler, se conhecer e de entender isso, né? Onde que leva, né? Por que eu tô falando com vocês dessa questão desse livro? Por que eu acho importante? Porque ele vai trazer pra gente justamente determinadas reflexões sobre essas ações que nos paralisam, sobre essas pequenas, né, às vezes pequenas mudanças comportamentais que vai fazer uma grande diferença justamente nesse engajamento que a gente tem de ter com a realização das atividades, né? E aí, uma das coisas que eu acho importante também, que eu não havia dito, é a importância da gente saber o que a gente quer. Eu ouço muito das professoras e também dos alunos que eu atendo, que é o tempo todo apagando incêndio. Isso é uma expressão muito usada na escola, que é justamente de não saber para onde está indo, de não saber o que a gente quer. Quando a gente não
não conhece esse caminho, qualquer coisa serve. Você tá o tempo todo apagando incêndio e não faz nada que tem que ser feito, não constrói, não gere a carreira, não gera o seu futuro, e isso traz uma série de insatisfações, que a gente precisa ler isso com muito cuidado. E eu sempre falo que às vezes a questão de orientação. A Juliana está compartilhando aí que é essa pessoa que tenta planejar e otimizar o tempo e frustra porque ainda não consegue realizar. E isso tem muita implicação emocional, porque quando a gente não consegue realizar, isso piora a situação de você, que você vai lendo aquilo, você com uma pessoa que não dá conta, né? Então, saber fazer um planejamento da forma correta no sentido de entender qual que é o tempo que você de fato tem. Aquele planejamento, ele é sustentável no longo prazo? Não adianta você colocar que vai estudar todos os dias 3 horas se você não vai dar conta. Não adianta você dizer que vai chegar em casa e estudar de 7 às 10 da noite se você teve um dia extremamente cansativo e que seu cérebro não vai dar conta nem de processar mais informação. E aí esse livro, né, vai trazer muitas sugestões nesse sentido, a partir da psicologia. Esse eu vou falar hoje muito do primeiro capítulo. Em alguns momentos eu vou aparecer aqui falando dessa questão, né, do livro, dentro da minha lógica de tempo, que é uma loucura também, mas ele é bem organizado, né, para realização. E aí, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, muitas vezes a gente valoriza muito as grandes coisas. Quando a gente faz um planejamento, às vezes você estudou um dia 3 horas direto. E aí o valor é aquilo, as 3 horas. E o que esse autor nos convida a pensar, que é inclusive o que dá nome ao livro, que é Hábitos Atômicos, menor partícula, menor ação, é como que a gente começa pequeno. Como que a gente começa pequeno, como que você pensa em uma ação pequena e que você consegue sustentar aquilo que você planeja. Então não adianta eu falar que vou estudar 5 horas todos os dias. Às vezes eu tenho que falar que vou estudar apenas 30 minutos para iniciar. E aí muitas das minhas ações aqui no curso, nos desafios que eu proponho, eu já penso nessas questões. Começa pequeno, seu corpo vai acostumando, seu cérebro vai acostumando, e isso vai trazendo muito ganho, porque você vai entendendo que você dá conta de fazer isso e vai passando uma mensagem positiva para o seu cérebro de que tem alguma coisa ali que está dando certo, que está fluindo. Então, hoje você estuda 30 minutos, amanhã você estuda 35, e aí, gente, quando você entender que, às vezes, essa constância ela é muito mais importante do que essas grandes metas irrealizáveis, vai fazer muita diferença quando se trata do estudo para concurso público, né? E aí, quando a gente consegue fazer isso, né, a gente começa a ter uma sensação de controle, que a gente está controlando a situação. Toda vez que a gente planeja, que a gente não consegue realizar, traz essa sensação de desorganização, de que a gente não dá conta de nada. Então é um fator muito importante pensar esse planejamento, pensar as ações menores, quando vocês fizerem um planejamento de estudo de vocês. Então pense algo que você de fato vai conseguir fazer, né? E aí, gente, no longo prazo, quando a gente tem uma rotina que vai mantendo assim, faz muita diferença. E aí a gente estuda isso, né? À medida que você vai estudando da forma correta e mantendo a constância, o seu cérebro ele vai assimilando mais aprendizagem, porque o nosso cérebro ele aprende, né? Quando a gente divide em grandes porções, a gente divide em partes menores, é o ideal para o aprendizado. Justamente porque toda vez que a gente estuda, coloca muita informação no nosso cérebro, que a gente dorme, a gente esquece boa parte das informações que não tiveram relevâncias. E aí, a gente consegue trabalhar com esse modo de funcionamento do cérebro. Você otimiza essa aprendizagem quando você divide essas grandes parcelas em pequeno espaço de tempo. Como fazer para adquirir tempo para estudar durante o horário de trabalho, onde a viabilidade se mistura com atividades pessoais do dia a dia. Pois é muito complexo isso. Hoje, dentro da minha rotina, o que é extremamente importante para mim tá nas primeiras horas do dia, que é inclusive o que eu tenho lido e o que eu tenho vivido. É possível, quando não tem esse tempo, e funciona para várias professoras aqui,
colocar isso, trazer isso para amanhã, por exemplo, vocês conseguem às vezes acordar mais cedo, que seja 1 hora mais cedo, 30 minutos mais cedo e colocar, porque você acorda 30 minutos, você estuda no seu melhor momento, sem o seu cérebro estar carregado ainda de toxinas que vão sendo produzidas ao longo do dia, vocês conseguem fazer isso com muito mais propriedade. Então, às vezes, né, é otimizar. Essa questão da manhã funciona para muita gente que tem, às vezes, falta de tempo, né? Hoje minha rotina, né, tá de manhã as coisas que eu preciso progredir, que são muito importantes para mim. Eu faço nas primeiras horas do dia, eu já chego no meu trabalho com essas metas cumpridas. O que é importante para mim, isso que eu falo com vocês de eu tenho hoje uma meta de onde eu quero chegar. Eu tenho um projeto. Esse projeto, que é de suma importância para mim, não tá no meio do dia, não tá no fim da tarde, não tá em hora nenhuma. Eu chego no meu trabalho hoje e falo, olha, o que era de primordial, né, e é de estudo, tá no primeiro período da manhã. Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Mas a gente precisa se conhecer. Quando a gente realmente se engaja e compreende o que a gente quer, a gente consegue achar essa motivação, né? Achar isso para realmente fazer aquilo que é preciso. Se a gente não consegue sair desse lugar de quem faz, apesar das dificuldades, gente, a gente fica o tempo todo no mesmo lugar. E eu acho que as pessoas perdem, né, essa potencialidade, perdem de se desenvolver, justamente por quê? Porque a gente não consegue fazer uma boa gestão dessas coisas. E a gente fica com muitos talentos que não são desenvolvidos, né? Justamente porque não consegue desenvolver, planejar, traçar uma meta e correr atrás daquilo. Então, em relação ao horário aí, né? De manhã é possível, porque costuma ser para uma boa parte das pessoas. Se não, 30 minutos de almoço, sei lá, dentro da sua hora de almoço, 30 minutos é possível? Quanto que é possível? Porque se você começa a ler um livro, por exemplo, em 30 minutos, gente, dá pra você ler muita coisa. Se todos os dias, e aí, é isso que a gente tá falando aqui, ó, hábitos atômicos. Se todos os dias você começa a ler 30 minutos, chega na sexta-feira, você leu 2 horas e meia. E se você consegue fazer esse pouco, e é isso que o livro ensina, começar fazendo pouco, com qualidade, de modo que você consiga vencer aquilo que você propôs. E aí você vai cada vez mais sentindo necessidade de aumentar isso, que é o que que é o que a gente estuda quando se fala de hábito. O que é um hábito? Um hábito é algo que eu faço naturalmente, né, de forma automática, sem gastar tanta energia. Gente, eu estudo no modo automático. Eu tenho dificuldade para largar um livro quando eu começo a ler. É uma luta interna eu ter que largar um livro, gente, porque é um hábito. Da mesma forma que a gente tem hábitos que são negativos, a gente constrói hábitos que são positivos. E o estudar também é assim. A gente aprende a estudar, a gente aprende a manter constância e muitas vezes é uma desconstrução da mentalidade. A gente nunca deveria dizer que estudar é um castigo. Vocês nunca vão ouvir da minha fala enquanto professora, né? Fui coordenadora de escola há muito tempo, que estudar é um castigo. Estudar é um privilégio. Ler um livro é um privilégio. Abrir sua mente para novas coisas é um privilégio. Então, até pra gente manter essa constância, né, nos estudos, a gente precisa entender o que há de rico aí nesse processo. Por que a gente tem que se engajar muitas vezes e fazer ali, tornar 1 hora do nosso dia, às vezes, produtiva, fazendo algo, né, que construa o nosso futuro, né? E aí, essa questão, né, essa atividade que às vezes parece negativa, vai se tornando, às vezes, esse hábito. Se você faz com constância aquilo, se torna um hábito, se torna automático, e aí você vai gastar muito menos energia. E isso é interessante que a gente percebe muito nas falas das professoras. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu estava entrevistando uma professora que passou aqui no PPC, fazendo o meu curso, passou aqui no concurso PBH. A aula dela, gente, é uma aula mesmo. Por quê? Eu falo de um lugar de quem sempre teve disciplina para estudar. E aí eu fico tentando buscar entender
esses outros sujeitos, a gente estuda isso na psicologia, eu tenho um tipo de personalidade que eu engajo muito naquilo que tem que fazer. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem essa personalidade. Só que todo mundo deve, né, a gente deve ter estratégia para que todos, independente da personalidade, consiga chegar, né, conquistar o seu objetivo. E essa professora trazia justamente as estratégias que ela usou, né, sendo mãe, esposa, com 2 filhos, tendo parado de estudar muito tempo para conseguir a aprovação dela. E ela falava nisso. Então lá no YouTube vocês podem acompanhar lá, tá? Histórias de professoras, alguma coisa assim. Que ela fala que ela acordava, dormia, né? Era o tempo que ela tinha. Ela conseguia ir mais tarde, assistir às aulas. E aí no início, ela fala, olha, no início era muito pesado. No início, resolver questões, que é o que eu trabalho aqui muito, porque se vai resolver questões numa prova, a gente deve treinar o nosso cérebro para resolver questões. Isso é básico de quem estuda para concurso, né? E ela fala como que era pesado no início. Com o passar do tempo, as professoras gostavam tanto de resolver questões que aquilo se tornava mais leve, mais prazeroso. Você vai vendo ali, você aumentar a sua nota. A gente sabe mais ou menos como vai ser nosso rendimento em prova de concurso a partir da nota nos simulados, né, gente? Porque tem gente que se ilude, tá indo mal no simulado e acha que vai triplicar a nota na hora da prova. Não, na hora da prova você vai estar lidando com uma série de emoções, então aquilo que você tira nos simulados tende a ser a nota da prova. E aí as professoras diziam isso, de como que esse cérebro, ele precisa ser educado, ela traz isso na fala dela, eu consigo ler a partir dessas teorias, né, do que a gente vai lendo, para inclusive chegar e sentar e fazer uma prova de 4 horas. Eu não tinha pensado nisso ainda, nesse exercício. Eu sabia que a pessoa tinha que mensurar o tempo para chegar na prova e saber fazer essa divisão, principalmente quando tem questão discursiva, que você tem que terminar ali sua prova fechada e fazer a questão discursiva. E aí essa professora falava o seguinte, quando ela chegava para fazer a prova, ela tinha dificuldade. Por que ela tinha dificuldade? Porque não estava acostumada a sentar 4 horas, lendo 4 horas questões, resgatando informações do cérebro. Até isso a gente precisa tornar um hábito. E aí não é do dia para noite. É um processo. E às vezes, né, a gente quer fazer isso assim. A gente começa a se engajar e alguém falou assim, eu começo, mas não termino. Eu tenho que falar todos os dias com os estudantes aqui, que eu planejo, faço acompanhamento, tem retorno de atendimento, enfim. A gente constrói junto e eu vou acompanhando o desenrolar. Não é porque você falhou uma vez que você vai jogar o seu processo fora, não. Você falhou uma vez, você vai pensar assim, olha, eu estudei 2 dias seguidos. Hoje eu não dei conta. Amanhã você retoma. E é sobre isso. É sobre você tentar. É sobre você se engajar. É sobre você trazer para a memória aquilo que faz você acordar todos os dias. O que faz você acordar todos os dias para estudar às 5:30 da manhã? Que tem sido assim. Eu poderia estar mais tranquila, mas eu tenho uma meta mais audaciosa. Então eu preciso, né? Isso me tira da cama. 5:30 da manhã, para estudar e não achando que é um castigo. Eu acho que é um grande privilégio isso, né? Conforme eu já falei para vocês. Então, essa questão do planejamento tem muito isso. Não deu errado uma vez, você começa de novo. Você parte lá e fala, agora vai. E aí você já tem que entender o seguinte, se de 5 dias você conseguiu estudar 2, 3, já é vantagem. Às vezes você não estava estudando nada e conseguiu fazer isso, então há aí uma leitura disso, né? E aí, o que acontece com esses grandes planejamentos? Às vezes, isso é neurociência, psicologia cognitiva. Eu expliquei isso até lá no curso lá das questões da FGV, que tinha um caderno de questões que eu tava vendendo, eu expliquei isso no vídeo lá. Quando a gente tem uma tarefa muito grande, se você pensa, por exemplo, eu tenho que ler um livro inteiro. E isso para você é uma atividade difícil. Quando você pensa assim, automaticamente o seu cérebro ativa um centro de dor. Porém, se você pega esse livro, né? Isso é um exemplo que eu vou explicar e vocês vão pensar isso em várias coisas, em várias tarefas. Porém, quando você pega esse livro, divide ele, às vezes, em 3 semanas e você pensa, olha, eu tenho que ler hoje 5 páginas e não X páginas lá, 200 páginas. O que acontece? Essa tarefa menor que você tem, ela te engaja muito mais do que você pensar nessa grande tarefa, que é justamente um pouco do que o livro vai trazer, dos hábitos atômicos.
colocar uma tarefa muito menor, de modo que tudo isso favoreça para a realização dessa tarefa. E o livro vai além. Ele fala, comece tão pequeno, que você não, de modo que você não consiga sequer arrumar uma desculpa para não fazer. Porque eu fico observando, gente, assim, às vezes, e não é uma crítica construtiva, é uma questão para ser trabalhada, muitas vezes a gente quer só alguém que fala pra gente, ó, é difícil mesmo, você não dá conta. E aí, a gente precisa de fugir disso. A gente precisa de entender que a gente tem que trazer para perto pessoas que falam, não, você vai dar conta, né? Ah, é difícil mesmo. Tem determinadas personalidades que é mais difícil engajar. É muito mais difícil, assim. E você tem que dizer para essa pessoa, olha, é difícil. Talvez o caminho vai ser mais longo, mas é possível. Então, fuja do tipo de pessoa que às vezes coloca essa energia negativa, que traz determinadas falas que desengajam. Em concurso é muito comum, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei, ó, eu quero sair da faculdade concursada, eu ouvi você e a torcida do Flamengo. Foi justamente essa a frase que eu ouvi. Só que eu tava tão certa que aquilo era importante pra mim, porque eu morava na moradia aqui da UFMG, e aí tinha ótimas condições de vida lá. Hoje eu trabalho lá, é uma assistência estudantil brilhante, porém eu sabia que aquilo ia acabar. E quando a assistência acabasse? Pra onde que eu ia? O que eu ia fazer? Porque eu não seria mais estudante, né? E eu falei, eu preciso passar em um concurso. As pessoas diziam assim, passar em um concurso é muito difícil. Aí eu pensei, então eu preciso começar antes. Então eu comecei a estudar no quinto período, porque eu sou a pessoa que pensa em como que resolve os problemas. Se a pessoa me põe um problema, eu penso assim, nossa, se isso é um problema, qual que é a solução? Pra isso, eu falei, se é difícil, se eu começar antes, eu vou chegar lá com mais propriedade, né? E aí nesse processo eu comecei a estudar, já no quinto período, fui estudando já com foco, avaliando edital, que é tudo que eu faço com vocês hoje. Quando chegou no sétimo, eu fui fazer teste, né, em 2 concursos, que eu falei, vou lá experimentar. Passei nos 2 concursos, né? Na época eu formei às pressas, minha graduação, que era de 4,5, durou 3,5, graças a Deus, que eu tava louca pra formar. Enfim, saí concursada. E por que eu tô chamando a atenção de vocês? Porque nesse processo que a gente precisa se engajar em algo, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que ouve. Porque a fala de uma pessoa nos desmotiva. Tem pessoas que a gente não consegue se livrar, né? Você não vai conseguir se livrar de um parente tóxico, de uma série de coisas, né? Mas você consegue, às vezes, ter uma atitude mais positiva com relação a você mesma, né? Pensar se eu dou conta, é um posicionamento da pessoa, não diz sobre você, né? Esse não vai dar conta não é a identidade, talvez é a fragilidade do outro e não sua. Então tudo isso impacta. Eu sinto assim que muitos alunos aqui da engenharia, eles vão para o meu atendimento para ouvir assim, você dá conta. Você é uma grande potência, você está aqui na universidade. E o curso deles é muito difícil. É muito difícil o curso deles. E aí eles vão porque eles precisam de ouvir uma palavra, às vezes, de encorajamento que vai fazer com que eles se engajem, né? E vocês precisam sempre se perguntar. Quando vocês estiverem, né, dentro dessa lógica aí de ter que aprender a fazer algo para vocês, assim, a gente precisa muito trazer isso. É perguntar assim, a sua atividade, as suas ações hoje contribuem em quê para aquela meta que você deseja? Por isso que é importante anotar, por isso que é importante saber, né, o que você quer, porque todos os dias você pode fazer esse exercício. O que eu fiz hoje? No nosso caso aqui, que a maioria é professoras interessadas em concurso público. Faça esse dia, o que você fez hoje pela sua aprovação? O que você fez hoje pela conquista de algo que é importante para a sua profissão, que é importante para a sua estabilidade, que muitas vezes é importante para a sua família. E na educação a gente tem alguns fatores favoráveis, assim. Tempo, né? Quem quer trabalhar só 4 horas, às vezes consegue. Tem gente que quer 8, também consegue. Melhora salário, tá tudo certo. Sabe? Eu não tenho essa visão pessimista da educação. A gente precisa melhorar? Precisa. Poderíamos ganhar mais? Poderíamos, devemos. Porém, né? Eu não... Da minha história, né, de como eu fui construindo essa trajetória, sempre fui concursada, sempre tive 2 cargos até chegar no federal, eu não diria pra vocês que é uma catástrofe, né, igual a gente costuma ouvir muitas vezes. Sempre andei com as contas em dias, com a conta paga, óbvio que em 2 prefeituras boas, né, que eu acabei pegando as melhores prefeituras que tinha aqui, que dá um salário razoável, e pra mim era muito tranquilo, porque eu amo dar aula, então eu amo estar em escola. Não era castigo, era a profissão que eu escolhi conscientemente. Então é muito importante que você
Sempre que você tiver isso aqui, gente, não é autoajuda. Quem quiser ler como autoajuda também não tem problema. Isso é psicologia, né? É autoeficácia. É um termo no teórico que chama Bandura. Ele fala assim, olha, quanto mais a gente acredita que a gente dá conta, a gente se engaja naquilo, a gente consegue propor ações. É por isso que quando a gente ouve algo negativo, a gente vai diminuindo às vezes, a gente não consegue lidar. Alguém fala assim, ah, não, mas concurso não é pra todo mundo, não. E aí, se a gente não tem essa dimensão da autoeficácia, de entender, olha, eu dou conta, é pra mim também, você deixa de engajar naquilo. As pessoas que acreditam, que vão dar conta, que se propõem, conseguem trazer para o seu dia a dia isso que a gente tá conversando aqui. É trazer uma ação, por mais que seja pequena, é começar de algum lugar. É começar, às vezes, se propondo, dependendo da metodologia que vocês estão seguindo, né? É ler um PDF, é começar talvez lendo ali 3 páginas. É resolvendo questões, é começar resolvendo 15, lá como eu proponho lá no desafio, por exemplo, né? Então, quando a gente tem isso claro, quando a gente acredita que a gente dá conta, você se move e você consegue, né, trazer isso para sua realidade até que esse hábito se torne, né, um hábito. E aí, isso é muito interessante, porque quanto mais você estuda, mais o seu cérebro consegue fazer ligações. Gente, o meu cérebro, de vez em quando, eu preciso sossegar ele, porque é muita informação no meu cérebro e as pessoas me falam as coisas e eu já vou fazendo 1000 relações, assim, porque eu já transitei muito. E aí eu transito entre diversos espaços, leio muito, e aí a pessoa tá falando uma coisa, o meu cérebro já fez 1000 ligações, assim, e é isso que fala o conhecimento, sabe? À medida que você estuda, você tá estudando a LDB, por exemplo, aí você chega lá em outra legislação, lá no módulo de avaliação, você consegue fazer uma ligação aqui com a LDB. E aí isso vai fortalecendo na sua cabeça. Você vai estudar lá a Hoffman, que fala de um tipo de avaliação. Aí você chega na LDB e fala, peraí, esse modelo de avaliação aqui parece com o de fulano, parece com o de Beltrano. E isso é o que cria esse conhecimento rico, é o que faz as pessoas conseguirem passar em concursos com mais facilidade, muitas vezes, né? Que cada um parte de um lugar, né? De um nível. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante, que é a gente pensar nos processos. A gente pensa muito no resultado a curto prazo. Nós fomos educados, né? E o nosso cérebro, ele atende muito a esses prazeres imediatos, né? A gente, às vezes, você não quer ir, por exemplo, pra academia, para ter uma barriga de tanquinho, porque aquilo é demorado, é um processo louco. A mesma coisa é a aprovação em um concurso. O benefício vem a longo prazo. E a gente precisa aprender a gostar desse processo. Gostar das informações novas que a gente vai aprendendo. Isso é para tudo na vida. Se apaixone por o seu processo, sabe? Entenda que há ali uma riqueza. Quando você se dedica a ter uma nova informação, você está crescendo como pessoa, você está ali agregando saber, você está usando o seu cérebro para essa série de conhecimento que a gente está apontando aqui, né? Então, nesse processo de vocês, em relação a tudo isso, resumindo, se alguém tiver dúvida aí, se quiser perguntar, né, é justamente saber, né, do que o livro nos ensina desse primeiro capítulo. É planejar algo que você realmente dê conta de fazer, não querer dar um passo, né, além do que você consegue, porque como eu expliquei para vocês, isso vai ter uma série de impactos. Comece pequeno de modo que você consiga fazer. Então, no seu planejamento de estudos, né, é óbvio que quem está em cima do concurso aí vai ter que acelerar, né? Mas coloque lá, comece assim, para quem está em cima do concurso aí, 1 hora e meia, é o suficiente muitas vezes para você, se já estiver, né, prestes a acontecer, é o suficiente às vezes para você estudar com qualidade. Tem professores que conseguem fazer isso muito mais sob a pressão da prova, que é o que eu percebi aqui no curso, né? As professoras estudaram cerca de 3 meses e pouco, e muitas passaram com uma carga maior de aprendizagem, com a metodologia bem direcionada. Então, comece em pequeno, faça esse planejamento realizável. Quando não der certo o seu planejamento, pensa, o que deu certo? O que eu avancei aqui? Não retroceda.
recomece, comece de novo, né? Faça, né? Começar. Às vezes falhou um dia, mas vai lá e estuda mais 2 depois daquela falha. Então é muito importante que vocês aprendam a viver esse processo, né, de forma mais leve, mais tranquila. E eu vou dizer para vocês, quando a gente tem essa cultura de estudo, 1 hora de estudo todos os dias, né? Hoje eu tô com 2 horas para uma meta bem ousada que eu tô com 2 horas de estudo diário. Gente, é muito legal, é muito bacana quando a gente costuma ler, que seu cérebro consegue ler as coisas mais rápido, né, de forma bem rápida, que vocês conseguem acessar. Então é um hábito. E a gente precisa às vezes tirar, né, a questão do tempo, por exemplo. Alguém falou do tempo aí, não sei se é o caso, mas a gente precisa ter tirado do nosso tempo aquilo que não ajuda. Aquilo que não ajuda muito, aquilo que não te acrescenta. Tem uma série de fatores, né, de questões que a gente consegue tirar do tempo para estudar. Eu tenho certeza que a gente consegue reduzir, às vezes, questão de tempo na internet, né? O tempo que a gente gasta para isso. Hoje, por exemplo, eu mudei para perto do meu trabalho. Por que eu consigo estudar de manhã bem? Porque hoje eu trabalho a 7 minutos, né? Eu mudei da cidade que eu tava, que era uma cidade vizinha aqui, mudei para pertinho da UFMG. Então, com 7 minutos eu tô lá. O tempo da manhã eu uso todo para estudar. Isso é a estratégia, é a gestão. Antes eu gastava esse tempo no trânsito. Hoje eu gasto estudando para várias coisas, né? Até para o próprio curso que eu montei para vocês. E aí é basicamente isso, né? Façam essas questões assim dessa organização, pensando nas pequenas ações e vá adquirindo o hábito. Isso no longo prazo é muito potente. Meia hora bem feita todos os dias equivale a 2 horas e meia no final da semana. Então, se você chega com qualidade, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, né? Percebam aí o que é bom para vocês, o que faz sentido. Cada pessoa tem um modo, né, de se organizar, de se referenciar. Por isso que é importante você olhar para a sua realidade. O que não dá para negociar? É isso de ter que fazer. Quando você está estudando para um concurso, não adianta. Você tem que chegar lá preparado. Você tem que chegar lá engajado, né? Você tem que chegar lá, né, com o domínio. Não tem como fugir disso. Não é sorte. É técnica, é domínio, é você ir lá e resolver questões, é você ir lá entender a matéria. E nós não somos pessoas, né, que temos poucas potencialidades. Pelo contrário, a gente tem muita potencialidade, a gente dá conta disso, né? É só a gente fazer isso. Não é, eu falo pra vocês sem medo, porque eu sempre trabalhei 2 turnos, sempre tive que trabalhar e estudar. Só quando eu era bolsista aqui no FMG que eu ficava por conta, minha felicidade, né, era ficar na faculdade estudando. Então esse período eu aproveitei bastante, mas desde quando eu saí da faculdade, era sempre trabalhando, estudando. Só que essa dimensão do novo, do que é novo, sempre esteve presente para mim. É o que me move, assim, é esse conhecimento diário de aprender algo novo, seja na minha profissão, seja aqui no PPC. No PPC de vez em quando eu fico com algumas questões, porque tem muita matéria que eu vou repetindo tanto que parece que meu cérebro não tá aprendendo coisas novas, né? E aí por isso que eu sinto falta, às vezes, de falar sobre outros assuntos que não apenas, né, de conhecimento pedagógico, conforme eu disse pra vocês. Então, basicamente é isso, gente. Façam aí o planejamento de vocês, tenham como meta onde vocês querem, desejam chegar. Não abra mão de construir aquilo que é importante para você, não só para você. Às vezes a conquista sua não é só sua, a conquista sua é também do seu filho, é também do seu esposo, é da sua família, né? Às vezes o seu cargo significa mais tempo com seu filho, e isso é uma conquista de todos. Por isso que é muito importante a gente não viver, né, essa vida, deixar a vida me levar. E a gente tende a fazer isso, a deixar a vida levar, não se programar, não fazer o que tem que fazer, e isso a gente perde muito, 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 muito. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer.
Então tá bom, gente. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no direct, que sempre que eu posso eu respondo. Quando eu abrir caixinha lá, perguntem também, que eu consigo orientar os temas das lives. Inclusive a questão de pensar o que eu ia trazer para vocês veio muito dessa experiência, do que vocês colocam lá nas caixinhas, de se engajar nessa dificuldade. E tem muitas coisas que são comuns a muitos de nós. E é importante a gente trazer isso que é comum, para que a gente consiga, de fato, entender que não é só uma questão nossa. E que tem muitas questões, inclusive, que são da nossa constituição do sujeito mesmo, né? O sujeito que quer o prazer, nosso cérebro foi feito para nos dar prazer. Por isso que, às vezes, quando a gente não entende que estudar pode ser prazeroso, né? A gente aciona determinados centros de dores, faz com que a gente não faça aquilo que tem que ser feito, né? Então, é isso aí. Um abraço para vocês, fiquem bem. Bons estudos, continuem focadas e eu tenho certeza que vai vir aprovação quando a gente se engaja e faz o que tem que ser feito. Um abraço para vocês e até a próxima.